apertei o botão errado aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Capítulo 2. Vamos continuar o capítulo 2, começar o capítulo 2 aí, ó. Rapidex. Trabalhismo e solidarismo. Se você não viu a primeira parte, procure aí na playlist que tá aí, tá bom? Estamos lendo aí, ó. Política Social, Pasqualini. Beleza? Vamos ler rapidinho, só pra falar que a gente não leu. Deixa eu colocar a musiquinha aqui, né, mano? Sem musiquinha eu não leio, vocês estão ligados. E você que estiver vendo esse corte, que estiver vendo aí, acompanhando a leitura, lembre-se sempre, estou em live aí, um dia sim, o outro também, talvez, quem sabe. Tamo aí, sempre aí. Curta o vídeo, se inscreva no canal, né? Dê essa moral pra nós, compartilhe, comente também. Comente porque comentários é importante, eu sempre quero saber os comentários, o que vocês têm, o que vocês têm a dizer, né? E se puder, siga-me nas redes sociais, né? Tamir Felipe. Obrigado. Obrigado a quem pediu saúde. Hein? Vamos lá então, rapidão. Trabalhismo e o solidarismo. Ao expor, na sessão solene de encerramento da Convenção do Partido Trabalhista, as linhas fundamentais do nosso programa, tive em mente indicar os objetivos, as diretrizes e as características do nosso movimento. Era necessário mostrar qual a nossa concepção social, qual a nossa orientação política, quais os motivos básicos em que se inspira a nossa ação, qual, enfim, a nossa posição entre os dois mundos que hoje se defrontam, o mundo capitalista e o mundo socialista. Não poderíamos dizer, pura e simplesmente, que pertencemos a um desses dois mundos, que somos capitalistas ou socialistas, pela simples razão de que diversificam as concepções a respeito, existindo uma pluralidade de formas do capitalismo e do socialismo. Só de socialismo, um escritor inglês anotou e colecionou mais de 100 conceitos diferentes. Podemos, pois, ser capitalista ou não capitalista, socialista ou não socialista, dependendo do sentido que se atribuir a esses sistemas econômicos e sociais. Para esclarecer melhor nossa posição, será conveniente configurar os extremos. O capitalismo individualista de um lado e o socialismo comunista do outro. O capitalismo, de um modo geral, caracteriza-se pela propriedade ou exploração privada dos meios de produção. Tendes, aqui nesta próspera e progressiva cidade, muitas fábricas, muitas casas de negócio, muitas empresas. Os seus proprietários são pessoas ou sociedades de pessoas. São eles quem possuem o solo e os edifícios onde estão instalados as fábricas, que possuem os maquinismos e as matérias-primas, isto é, os meios de produção. Nestas fábricas ou empresas trabalham outras pessoas que não vivem do rendimento ou do lucro da empresa, mas dos salários que recebem. São os operários e os empregados. Os proprietários dos meios de produção chamam-se capitalistas. Os que trabalham a seu serviço chamam-se proletários. Isso define as duas classes, a classe patronal e a classe proletária. Temos também aqui outra classe de pessoas que possuem meios de produção, proprietários de pequenas frações do solo e de instrumentos rudimentares de trabalho. São os agricultores. Não são nem capitalistas no sentido rigoroso do termo, nem proletários. Eis que eles próprios trabalham a terra, acionando os instrumentos da produção. Todas as empresas que aqui existem, todas as fábricas que cresceram e se desenvolveram de uma maneira admirável foram obra não do governo, não do Estado, mas da iniciativa particular. É precisamente esta característica do regime capitalista, a iniciativa do indivíduo e da propriedade privada dos meios de produção. No regime comunista, isso não seria possível. Aí, os meios de produção e as empresas pertencem não na pessoa ou sociedade privadas, mas ao Estado, que é quem toma a iniciativa dos empreendimentos econômicos. Praticamente, os que trabalham nas empresas são todos os empregados do Estado. No regime capitalista, há, pois, três figuras: o patrão, ou o capitalista, o trabalhador ou o empregado e o Estado. No regime comunista, pelo menos tal como hoje existe, há só duas figuras, o Estado e o trabalhador.
No regime capitalista, quem regula as relações jurídicas entre patrões e empregados, quem fixa as normas de trabalho, quem resolve as questões que surgem entre as duas partes é o Estado. No regime comunista, o árbitro dessas questões é o próprio patrão, isto é, a autoridade, donde o perigo de perder o trabalhador a sua liberdade. Como é que é? No regime comunista, o árbitro dessas questões é o próprio patrão. Tá? Isto é, a autoridade, donde o perigo de perder o trabalhador a sua liberdade. Por que é donde? Se, teoricamente, o Estado socialista deveria ser o Estado dos trabalhadores, existindo para ampará-lo e protegê-lo, sabemos que, na prática, tal fato não se verifica. No próprio Estado socialista, pelo menos tal como se observa na Rússia, a tendência é que se formarem duas classes, uma dos que mandam e estão acima, e a outra dos que obedecem e estão abaixo. E o pior é que, dispondo os primeiros de todos os meios de coerção, os outros não têm para quem apelar. Numa humanidade cheia de imperfeições, um regime dessa natureza pode levar o homem à escravidão. O mundo socialista poderia, pois, do ponto de vista jurídico da propriedade, eliminar as classes, mas não poderia, em determinadas condições, eliminar a hierarquia e a polícia. O proletário continuará sempre sendo proletário, ao passo que o patrão seria apenas substituído pelo burocrata ou pelo agente da autoridade pública. Creio que a melhor forma de realizar a justiça social será ainda empregando os métodos da liberdade e não os processos da violência e da coação. Nenhuma transformação ou organização social estável será possível se, ao mesmo tempo, não se reformar o caráter e não se aperfeiçoarem os sentimentos dos homens. O regime socialista, de que constitui expressão concreta em nossos dias, o comunismo, caracteriza-se, pois, essencialmente, pela socialização integral dos meios de produção e pela iniciativa do Estado relativamente aos empreendimentos econômicos fundamentais, fazendo abstração do aspecto materialista desse regime, que poderia não lhe ser essencial. Entendem alguns que representa ele um limite para o qual tende a evolução da humanidade, sem, talvez, como nas séries matemáticas, poder nunca atingi-lo. Examinada, porém, a questão no presente e, sobretudo, em nosso país, não só não podemos pensar, mas nem sequer sonhar com uma organização econômica e social dessa natureza. Se, no Brasil, coletivizássemos os meios de produção, se passassem eles às mãos do Estado, liquidaríamos a economia. Como dizem os próprios comunistas, no Brasil não há nem condições objetivas ou materiais, nem condições subjetivas ou psicológicas para a instituição entre nós do regime socialista. Precisamente por sermos um país ainda em fase de pré-capitalização e de pré-industrialização, precisamos de iniciativa privada e de muita iniciativa privada. Estejam, pois, tranquilos os nossos capitalistas, que terão ainda entre nós vida muito longa, se souberem realmente compreender a verdadeira função do capital, isto é, se souberem fazer o uso devido dos meios de produção. Precisamos, por isso, distinguir duas formas de capitalismo, o capitalismo individualista e o capitalismo solidarista. O capitalismo individualista é o que tem como elemento psicológico o egoísmo. É o que pretende tudo para si, isto é, para os detentores dos meios de produção. Os métodos do individualismo, como já tive ocasião de observar, são os da luta pela dominação, luta pelo sujeitamento do indivíduo a outro indivíduo, luta pelo ganho sem limite, sem considerações, sem escrúpulos. O pensamento do capitalista individualista é dirigido exclusivamente para o lucro, para a acumulação da riqueza que quer para o seu exclusivo proveito. Por isso, não titubeia em explorar o braço do trabalhador, em sugar-lhe todas as energias, como em explorar as necessidades do povo. Para o capitalista individualista, não estranhas qualquer consideração de ordem ética ou social. Para obter cada vez maiores lucros, não hesita em recorrer aos processos mais condenáveis, desde o mercado negro até a formação de trusts.
Sua filosofia é que, na luta pela vida, os fracos e indefesos devem sucumbir à ação dos mais fortes. Não tem consideração pelos semelhantes. Quer manipule drogas para aliviar as dores e curar os enfermos, quer fabrique bombas para destruir a humanidade. O seu objetivo é só um: ganhar dinheiro e mais dinheiro, amontoar fortunas para seu exclusivo benefício, para a satisfação do seu egoísmo e, muitas vezes, para malbaratá-las no luxo e na dissipação. As misérias, as privações e os sofrimentos alheios são para eles meras contingências da natureza, uma espécie de lei inexorável da vida, a qual os oprimidos se devem resignar. Minorar esses sofrimentos, corrigir as desigualdades humanas, criar uma organização social mais justa, constituem, no seu modo de pensar, temas demagógicos e perigosos, quando não utopias de fantasias e sonhadores. O capitalismo individualista propende, em sua última sequência, para o monopólio, para a hegemonia econômica, para a exploração do povo, para o imperialismo. Senhores, esse tipo de capitalismo egoísta e agressivo que nós combatemos porque ele gera a opressão, a miséria, as guerras, a desgraça da nação, as desgraças das nações. Mas, ao lado dessa forma de capitalismo inexorável e sem estranhas, pode haver outro capitalismo que não mergulha as suas raízes no egoísmo, mas se inspira nos princípios da cooperação e da solidariedade social. Parte da ideia de que toda forma de produção visa satisfazer necessidades humanas e que deve, em consequência, existir um nexo de solidariedade entre essas necessidades, os que detêm ou coordenam os meios de produção e os trabalhadores que acionam esse meio. Entende, por isso, que se deve instituir um sistema de cooperação social em que o adjudicando, embora aos coordenadores, cooperação social em que o adjudicando, embora aos coordenadores dos meios de produção ou capitalistas, a partes que lhe é devida na produção da riqueza. Se atenda, por outro lado, à contribuição prestada pelos trabalhadores e aos interesses gerais da coletividade. Preconiza-se esse sistema que as relações entre o capital e o trabalho sejam regulados por uma legislação justa que tenha na devida conta o esforço e a cooperação do trabalhador na produção dos bens que formam a riqueza nacional. Considera o organismo social como um todo solidário que só se poderá manter em posição estável como o aplanamento das desigualdades sociais, não devendo, por isso, a riqueza acumular-se apenas em alguns pontos para não compreender o equilíbrio de todo o sistema. A esta forma de capitalismo humanizado, que não desconhece os princípios da solidariedade social, mas antes neles se assenta, damos ao nome de capitalismo solidarista. Ele exclui, de um lado, o capitalismo individualista e, de outro lado, a socialização dos meios de produção. Sua concepção fundamental é que o capital não deve ser apenas um instrumento produtor de lucro, mas principalmente um meio de expansão econômica e de bem-estar coletivo. Esta é também, senhores, a ideia substancial do nosso programa. Para nós, trabalhismo e capitalismo solidarista são expressões equivalentes. Salve Luiz, salve Murilo, salve Souza. Vê-se, pois, que não existe nenhuma afinidade ideológica e doutrinária entre o trabalhismo e o comunismo. Nossos métodos e nossas soluções não se baseiam na luta de classe, mas na solidariedade entre as classes. O que pretendemos apenas é que essa solidariedade não seja tão somente de ficções e de palavras para embalar ou iludir o povo, mas sim de efetivas realizações para resolver os problemas existentes. E esse um dos pontos de diferença entre o nosso e outros partidos, que também pregam a solidariedade social para encantar o eleitorado, mas que não se animam em traduzi-la em fatos concretos para não contrapor-se aos interesses que eles, na realidade, representam, ou aos interesses que temem.
Nós não temos esses receios e não pretendemos acender uma vela a Deus e outra ao diabo. Solidariedade quer dizer encargos. De solidariedade retórica e verbal, o povo já está farto. Caraca, parece que o cara tá falando pro PT mesmo, velho. Caraca, parece que esse parágrafo foi pro PT total, né? Rapaz. Nossa senhora, velho. O livro de. Meu Deus, livro de quando? Livro dos anos 50? São os níveis econômicos que estabelecem hoje a linha divisória das classes. Consequentemente, só poderá haver solidariedade entre as classes quando os que pertencem aos níveis mais altos se dispuserem a cooperar com a atenuação dessas desigualdades e para que aqueles que se encontram nos níveis inferiores possam ter realmente oportunidade de melhorar as condições de existência. Não se compreende, pois, a ideia de solidariedade social sem a ideia de uma contribuição dos mais afortunados em benefício dos menos afortunados. Eis porque a justiça social distributiva deve seguir-se como sequência lógica à justiça social contributiva. Aqueles que afirmam que, ora nós revelamos capitalistas, ora socialista, que ora roçamos o comunismo e ora afagamos o espiritualismo cristão, ou não têm ou fingem não ter a menor noção dos temas que pretendemos discutir, ou ainda, o que é pior, procuram desvirtuar nosso pensamento, falsear as ideias que defendemos para depois refutá-las. Nossa posição é clara e definida. Se, por socialismo, se entender a socialização dos meios de produção, não somos socialistas. Se entender simplesmente uma crescente expansão da solidariedade social e uma crescente participação de todos nós, benefícios da civilização e da cultura, então somos socialistas. Da mesma forma, se por capitalismo se entender individualismo, egoísmo e tradicionalismo, não somos capitalistas. Se, porém, se entender uma função social que se exerce para o crescimento, para o crescente progresso econômico e social da coletividade, então somos capitalistas. Trabalhismo e capitalismo solidarista são expressões equivalentes, porque, no seu conceito, se ressalta o primado do trabalho na produção da riqueza. Abre aspas, a fonte fecunda de todos os bens exteriores, proclama a encíclica Rerum Novarum, fecha aspas. É principalmente o trabalho do operário, o trabalho dos campos e das oficinas. Tal é a fecundidade e a eficiência do trabalho que se pode afirmar, sem receio de engano, que é ele a fonte única de onde procede a riqueza das nações. Por isso, manda a equidade, que o Estado se preocupe com os trabalhadores e proceda de modo que de todos os bens que eles proporcionam à sociedade lhes sejam dada uma parte razoável, como habitação e vestuário, para que possam viver à custa de menos trabalho e privações. Essa solicitude continua Leão XIII, longe de prejudicar alguém, torna-se-á, ao contrário, em proveito de todos, porque importa soberanamente à nação que criaturas humanas, que são para elas os princípios de bens tão indispensáveis, não se encontrem continuamente a braços com horrores da miséria. Infelizmente, a doutrina dos pontífices nem sempre tem sido seguida por aqueles, mesmo que deveriam ser os seus propagadores e defensores, pois tem frequentemente a alma mais inclinada para as realidades terrenas do que para as promessas do céu. Eis porque Pio XI deplora, abre aspas, que muitos que se dizem católicos tenham esquecido a lei sublime da justiça e da caridade, a qual não somente prescreve dar a cada um o que lhe é devido, mas ainda socorrer nossos irmãos como a Cristo mesmo. E coisa ainda mais grave, diz o Papa, por cobiça de lucros, não receiam de oprimir os trabalhadores, havendo também os que, abusando da religião para vexame da própria religião, fazem de seu nome um anteparo com o fim de se subtraírem às reivindicações plenamente justificadas dos trabalhadores.
Nós não deixaremos nunca, diz Pio XI, de reprovar semelhante conduta, visto que são essas as causas pelas quais a Igreja, embora não o merecendo, pode ser acoimada de tomar a defesa dos ricos e de não ter sentimento algum de piedade para os sofrimentos daqueles que se acham como deserdados do seu quinhão de bem-estar nessa vida. Fecha aspas. Cito, católicos, a palavra dos pontífices, não para afagar vossas crenças e captar a vossa simpatia, pois não devemos pôr jamais a religião a serviço da política, nem a política a serviço da religião, mas para que conheçais a verdadeira doutrina social da Igreja e compreendais que é enganado supor que ela defenda o capitalismo individualista. Nosso programa é profundamente humano e essencialmente cristão. Nada tem que ver com o comunismo, para o qual nenhuma conveniência existe em que o executemos, pois acabaria perdendo a freguesia. O comunismo está, sim, interessado em que permaneça a situação atual, em que continuem predominando os métodos da política tradicionalista a serviço do individualismo, para que, por essa forma, se agravem os atritos entre as classes e o povo afinal se convença de que não há soluções dentro do regime capitalista. Nós, porém, proclamamos o contrário. Afirmamos que poderá haver soluções sociais desde que esse capitalismo se humanize e deixe de adjudicar muito a si próprio, como dizia Pio XI. Entendemos que, dentro dos princípios que sustentamos, poderá ainda haver ampla perspectiva de entendimento e cooperação entre as classes, reconhecendo à classe capitalista que lhe devem caber os principais encargos e responsabilidade quanto à manutenção da estabilidade social. E compreendemos também os trabalhadores que devem cumprir lealmente seus deveres de assiduidade ao trabalho, para que não descresça a produção e para que não diminui as próprias possibilidades econômicas. Nossos ilustres adversários inclinam-se a reconhecer a realidade dos problemas sobre os quais tantas vezes tomamos chamado a atenção da opinião pública. Eles já começam a virar o barco para navegar nas nossas águas. Isso muito nos alegra, e apenas lamentamos que não se disponham também a empregar os meios adequados para enfrentar as situações que se não resolvem com palavras, mas com recursos e com encargos. Reconhecem o problema da mortalidade infantil, da tuberculose, da subalimentação, dos marginais, da falta de assistência aos trabalhadores rurais e aos pequenos agricultores e de uma longa série de outras questões. Afirmam que vão resolvê-las, mas esquecem de nos dizer como farão. Ignorância e pauperismo, dizem eles, são os nossos males. Logo, para corrigi-los, basta educar e criar riquezas. Com essas palavras mágicas, com essa fórmula simplista, acreditam ter encontrado a solução. Em matéria social, parece existir uma espécie de lei dos 3 estados. A primeira fase é a da reação contra quaisquer solução. A segunda é a da solução verbais. E a terceira, das soluções reais. Muitos dos nossos adversários estão ainda na primeira, outros já começaram a entrar na segunda. É, sem dúvida, um considerável progresso. Acredito que, um dia, sobre a pressão da opinião popular, se resolvam a entrar na terceira. Mas, se o fizerem pensando apenas no rendimento eleitoral, então virão tarde. Todos nós desejaríamos que nos esclarecessem como produzirão mais riquezas e por que processos promoverão a educação do povo. Além disso, seria necessário que nos explicassem o que farão com a riqueza, pois se ela se acumular apenas nas mãos de alguns, a situação, em vez de resolver-se, se agravará. Criar riqueza não basta, é necessário também que ela se possa distribuir com equidade. Sobre isso, porém, silenciam prudentemente os nossos antagonistas e tratam logo de tranquilizar aos que poderiam proporcionar os meios, mas negar os votos, jurando-lhes que nada lhes pedirão. Boa tática, sem dúvida, para quem pretende votos e não soluções.
E a nós que sustentamos a tese de que a assistência social só se faz com recurso e muito recurso, que do nada não é possível tirar coisa alguma, que é necessário contribuam, que é necessário contribuam os que possuem em excesso para resolver os problemas que são precisamente uma decorrência do desequilíbrio econômico das classes, a nós que propugamos soluções concretas, que expomos necessidades e que afirmamos honesta e sinceramente que o bem comum exige dos mais favorecidos um pequeno sacrifício para a própria segurança, a nós taxamos de demagogos, sonhadores e fantasistas. Demagogia e fantasia é pretender resolver tudo sem poder fazer nada, ou pela carência total de meios, ou por não quererem empregar os meios adequados, porque a isso se oporiam aos interesses que constituem precisamente o sustentáculo de certos partidos. Nós não pretendemos iludir a quem quer que seja. Afirmamos categoricamente que os princípios da solidariedade social impõem aos que têm de mais o dever de contribuir para resolver os problemas dos que têm de menos. É possível que, por isso, muitos individualistas se afastem ou não se aproximem de nós. Muito os lamentaremos. Mas, se nos dessem o voto e rejeitassem as nossas ideias, consideraríamos derrotados, ao passo que, se aceitarem os princípios, mas recusarem o sufrágio, considerar-nos-emos vitoriosos. Nosso problema não é apenas vencer uma eleição e controlar o governo. Nosso problema é criar uma mentalidade social que facilite o uso dos meios que o poder oferece para realizar o programa que defendemos. Caraca, essa frase aqui forte, hein, gente? Parágrafo forte, hein? Se ligaram? Vou ler de novo, ó. Nosso problema não é apenas vencer uma eleição e controlar o governo. Nosso problema é criar uma mentalidade social que facilite o uso dos meios que o poder oferece para realizar o programa que defendemos. Sabe o que me parece isso? Se eu for eleito, terá acontecido uma revolução na cabeça das pessoas. Não lembro, não é isso? Não é a mesma coisa? Tá aí. Eis porque operar os trabalhadores manuais ou intelectuais, industriais, comerciantes, capitalistas, todos os que apoiam o nosso programa são para nós trabalhistas. O que faz o trabalhista é a mentalidade, não a profissão. Muitos capitalistas estão lucrando ao nosso lado, porque são homens de perspectivas amplas e de visão social, porque sabem, por mais paradoxal que pareça, que não há maior nem dedicado e querido amigo do extremismo do que o capitalismo individualista, reacionário e egoísta. Não é necessário, por isso, ser profeta para prever que, nas urnas, em 19 de janeiro, eles se aliarão para impedir a verdadeira vitória do trabalhismo. E esse capitalismo que cava e aprofunda os desníveis sociais que alimentam o descontentamento popular que gera com seus processos a revolta dos espíritos acirrados, acirrando a luta de classe e levando a mesmas ao desespero. Aqui, em verdade, os extremos se locam cooperando para o mesmo fim, a subversão social. Situações como essas não se corrigem com floreios verbais, nem com esse granfinismo político e perfumado que acena de longe para a massa sofredora, mas que, na verdade, desdenha o seu contato e foge à solução dos seus problemas. Devemos, pois, decidir-nos entre as pontas desse dilema. Ou queremos os fins e empregamos os meios, ou não desejamos usar os meios adequados, e nesse caso devemos ser honestos e deixar de enganar o povo com as promessas, isto é, com fins que não podemos alcançar. Caraca, mano.
Palavras duríssimas, hein? Desejo agora, pondo de lado outros pontos do nosso programa, de que tratei noutra ocasião, e para não alongar-me e buscar da vossa bondade e da vossa paciência, examinar uma das teses que interessa particularmente à colônia, e que maior impugnação tem sofrido por parte dos nossos ilustres adversários. Taxam-no da extravagante fantasia e utópica. A história, aliás, está cheia de fantasias que, depois, se converteram em fecundas realidades. Não é de se estranhar que certos adversários critiquem acerbadamente a ideia, dada a índole tradicionalista dos agrupamentos partidários a que pertencem, refirme a questão do crédito ou do financiamento sem juros aos pequenos agricultores e as perspectivas organizacionais cooperativas. Vós, caxienses, que viveis nesta região de pequena propriedade, conheceis, melhor do que ninguém, as dificuldades que assoberbam nossos laboriosos agricultores. O solo está empobrecendo, os meios de instrumentos agrícolas cada dia mais encarecem, o trabalho da terra torna-se cada vez mais estafante e penoso, enquanto seus rendimentos diminuem. As novas gerações estão desertando do campo para as cidades, onde o trabalho na indústria, no comércio e nos transportes é menos árduo e mais lucrativo, e onde o trabalhador pode encontrar um pouco mais de conforto para si e para sua família. Em consequência de tudo isso, a produção agrícola, desajustada e desprovida de qualquer assistência, está diminuindo e diminuirá sempre mais se não acudir em tempo com medidas adequadas. O crédito é realmente a alma do organismo econômico, como o dinheiro é o sangue de que ele se alimenta. Dispor do crédito quer dizer dispor dos meios para trabalhar, para empreender, iniciativa e para acelerar o ritmo do processo econômico. Poder-se-á quase afirmar que, praticamente, igualdade de oportunidades significa, no mundo moderno, igual possibilidade na obtenção de crédito, desde que o dinheiro é, por excelência, o meio para qualquer iniciativa. Um regime que proclama o postulado da igualdade de oportunidade da iniciativa privada e não oferece os meios para a concretização desses princípios é um regime falho, um regime verbalista, de engano e de mentira. Na pequena agricultura, o crédito é necessário para que o agricultor possa adquirir terras e instrumentos de trabalho. O crédito é ainda necessário para a aquisição de material agrícola, de utilidade de consumo, para melhoramento imobiliário ou imobiliário, para facilitar o beneficiamento e a venda da produção, e que poderá ser feito através de organizações cooperativas. Mas, pergunta-se, quem propiciará esse crédito ao pequeno agricultor? Como já tive a oportunidade de dizer, estamos aqui num círculo vicioso, pois para empreender algo precisamos normalmente de crédito. Mas para obter o crédito é necessário que tenhamos algo para dar em garantia. Os bancos não financiam o pequeno agricultor porque estes não lhe pode dar garantias reais. Os bancos, como sábeis, são instituições que negociam com o dinheiro, como os comerciantes negociam com outras mercadorias. Assim como o comerciante adquire utilidade por determinado preço, para depois revendê-las por um preço maior que cubra o custo, as despesas e dê ainda uma margem de lucro. Assim também os bancos recebem dinheiro dos depositantes para reemprestá-lo a uma taxa que cubra os juros pagos aos depositantes, as despesas de administração, os riscos e proporcione ainda lucros que são distribuídos aos acionistas sob forma de dividendos. Se o banco paga 4, 5 ou 6% de juros ao depositante, emprestará a 8, 10 ou talvez 10 ou 12%. A quase totalidade dos bancos faz uma intermediação do dinheiro com o fito exclusivo de obter lucros. Não se interessam em geral pela finalidade da aplicação do dinheiro, mas unicamente porque o devedor ofereça as necessárias garantias, pague os juros e liquide a dívida no vencimento. Se um agricultor idôneo capaz, com vontade de trabalhar,
mas desprovidos de recursos se apresentar a um banco e solicitar um empréstimo, o banco não lhe dará o dinheiro, se não oferecer as necessárias garantias reais. Está, portanto, o agricultor privado de realizar a iniciativa que tem em vista e de contribuir para o aumento da produção agrícola e da riqueza. Mas, admitindo-se que pudesse apresentar fiador idôneo, o banco cobrar-lhe-ia tais juros que obrigaria o agricultor a trabalhar unicamente para pagá-los. A sua produção ficaria onerada, em primeiro lugar, com os juros que o banco paga ao seu depositante. Em segundo lugar, com a despesa do banco na intermediação do dinheiro e, em terceiro lugar, com o lucro do banco sobre o empréstimo, pois a tanto equivale a taxa cobrada pelos bancos comerciais. Ora, é universalmente sabido que o rendimento da agricultura é muito inferior ao da indústria, do comércio e de outros gêneros de investimento, e que, consequentemente, não comporta os juros que aqueles podem pagar. Além disso, na agricultura, os riscos são maiores e os prazos devem ser mais longos, dadas as peculiaridades da exploração agrícola, cujo processo é mais lento do que as transformações industriais e as trocas mercantis. Se a agricultura capitalista ainda pode comportar ágio que não exceda de certa taxa, a pequena lavoura já não poderá suportá-lo. Eis que o crédito agrícola tem esbarrado sempre contra estas três dificuldades, que não podem ser superadas pelo sistema clássico de crédito, taxa de juros, sistema de garantias e prazo. A matéria é de tal relevância que tem sido objeto de preocupação e de estudos não apenas dos governos de cada país, mas de conferências internacionais, chegando-se mais uma vez a aventar-se a hipótese de criação de um Banco Internacional de Crédito Agrícola, iniciativa ainda não concretizada, em fase dos compreensíveis obstáculos de ordem técnica e política. Se examinarmos a história e a evolução do crédito agrícola, desde a modalidade primitiva do empréstimo da terra até o empréstimo do capital, veremos que a tendência é para a redução dos encargos e a suavização do sistema de garantias. O crédito agrícola tende para a gratuidade. Temos, por exemplo, em nosso país, a carteira de crédito agrícola e industrial do Banco do Brasil, como principal especialização do crédito, mas que praticamente só atende à lavoura capitalista e com taxas ainda elevadas. A Caixa de Crédito Cooperativo, criada em 1943 para financiamentos de cooperativa, opera na base de 6%, mas não dispõe dos fundos necessários. O problema, entre nós, está ainda muito longe de ser resolvido, tanto assim que, na reforma bancária que ora se projeta, se cogita da criação de um banco autônomo de crédito rural. Na vizinha República Argentina, que, em muitas coisas, nos podem servir de exemplo, as leis número 11.684 e 12.389 criaram no Banco da Nação a secção de crédito agrário, operando com uma taxa máxima de 6%. As organizações cooperativas, os financiamentos para as colheitas, os beneficiamentos da produção têm sido feitos na base de 4,5%. Deixa eu mudar a música, peraí. Chegou a ser apresentado um projeto legislativo propondo a redução da taxa máxima para 3,5%, o que equivaleria praticamente à gratuidade dos juros, desde que essa taxa deve apresentar aproximadamente a despesa de administração do banco. Para incrementar a produção agrícola e reduzir-lhe ao custo, é necessário, no que depende do crédito, estender a sua acessibilidade, generalizá-lo, sendo ideal, quando a pequena agricultura, eliminar os juros. É este uma sobrecarga que não deve ser suportada pela produção agrícola, ou pelo menos pela produção agrícola não capitalista. Por outro lado, parece evidente que a supressão do juro não será possível dentro dos moldes tradicionais do sistema bancário. Como poderia um banco que recebe dinheiro a juro emprestá-lo sem juro? Ainda que se eliminasse da operação o intuito especulativo ou lucro, deveria o mutuário pagar pelo menos o juro correspondente ao custo do dinheiro. Vê-se, pois, que, sendo o financiamento da agricultura sem juro o ideal a ser atingido, deveremos, se quisermos,
possibilitar o incremento e barateamento da produção agrícola, estudar outra modalidade de crédito, em que o dinheiro não só nada custe, mas ainda que não exista a obrigação de restituí-lo à fonte de onde procede, a fim de, por esta forma, poder ser ampliada a margem do risco e tornar mais liberal o sistema de garantias, predominando os da natureza pessoal. Isso só será possível se o poder público tomar para si a tarefa de obtiver os fundos, não por via de depósitos reembolsáveis, mas por meio das receitas de contribuição social e de outros recursos disponíveis. Reconheço que a palavra contribuição provoca arrepios, e isso não é sem razão, mas a reação natural que sentimos diante da perspectiva de termos de pagar um tributo não deriva propriamente do fato de sermos obrigados a contribuir com alguma coisa. Não é, por assim dizer, uma reação egoísta, mas sim a ideia e a persuasão, confirmadas pela experiência de que, na generalidade dos casos, o encargo que nos é imposto não tem nenhuma finalidade útil. Isso acontece quase sempre com as tributações fiscais, cujo objetivo é coibir os encargos da administração, quase sempre encargos improdutivos. Criam-se novos tributos ou se aumentam os existentes, mas o povo não vê nenhum benefício do sacrifício que lhe é imposto. Nesse caso é diferente. Não pretendemos criar contribuições fiscais, mas contribuições sociais, isto é, solicitar um pouco de muitos para auxiliar a solução de problemas que interessam a todos. Serão elas dosadas de tal forma que se sintam mais os benefícios do que os encargos. Quando o secretário do Interior propôs a criação do adicional de 10% do imposto de vendas e consignações para ser o produto da receita aplicada em obras e serviços sociais. Essa pequena taxa, individualmente insensível, pois todos a pagamos sem nos darmos conta disso, rende hoje, anualmente, mais de 20 milhões de cruzeiros. Se aplicarmos parte dessa receita na constituição de fundos destinado ao financiamento de pequena agricultura e lhe acrescentarmos mais a receita de juros e dividendos de capitais do Estado, a receita de outras pequenas contribuições a serem instituídas e ainda, se for possível, uma parcela da receita comum, poderá essa nova instituição de crédito iniciar as suas operações com um capital mínimo de 20 a 30 milhões de cruzeiros, recebendo anualmente novos fluxos de importâncias maiores, dada a progressão natural da receita. No fim de 5 anos, por exemplo, o capital em movimento atingiria cifras superiores a 100 milhões de cruzeiros, e assim, progressivamente, ficando o Estado cada vez mais aparelhado, não só para dispensar proteção e amparo eficaz à pequena agricultura, mas também para realizar outras obras e serviços de assistência social. Concomitantemente com esse auxílio, deverá naturalmente o Estado orientar as atividades agrícolas a prestar toda a assistência ao agricultor, a fim de que possa efetivamente aproveitar os meios postos à sua disposição. Deverá igualmente estudar a possibilidade de um sistema de seguros que cubra o mais possível os riscos deste tipo de financiamento. A distribuição de crédito aos pequenos agricultores e às suas organizações cooperativas poderá ser feita através das próprias prefeituras, que estão em contato direto com os interessados e que podem, consequentemente, com facilidade, fiscalizar-lhes as atividades. Poderá, ainda, essa distribuição ser feita por intermédio da rede de filiais e agências do Banco do Rio Grande. Pela própria natureza da ideia exposta, poderá cada um verificar que não estamos procurando soluções imediatistas, nem pretendemos anunciar milagres para fins eleitorais. Desejamos, sim, estabelecer certas bases para o futuro dentro de uma nova concepção e orientação social. Nosso programa não é a curto prazo. O que desejamos principalmente é ir preparando e acumulando os meios, a fim de que possam os que vieram depois de nós estar aparelhados para enfrentar a crise e a depressão econômica que fatalmente se seguirá ao atual período inflacionista. Devemos nos olhar não apenas com os olhos do presente, mas também com os olhos do futuro. Esta é a grande missão do homem público. Bom dia, Valber. Bom dia, Antônio.
Bom dia, quem mais chegou por aí? Bom dia, G. Tudo bem aí? Ora, ora. Continuar aqui. A ideia do financiamento sem juro tem provocado reações e críticas. As reações devemos considerá-las naturais. Todo aquele que faz a intermediação da moeda um negócio lucrativo. Todos aqueles que têm na mão o dinheiro, que dominam o crédito e governam os empréstimos, e que são os distribuidores do sangue mesmo que alimentam o organismo econômico, se sentem virtualmente ameaçados, embora não haja motivos para tais inquietações, que são antifruto da incompreensão. Salve Tamir, salve Souza. Manda um pix aí, o QR Code não funciona. Mandei na chave, chegou certinho aí, man? Pô, deixa eu ver aqui, Souza. Pô, chegou. Valeu, mano. Valeu, Souza. Tamo junto, viu, mano? Obrigado pela moral. Obrigado mesmo, mano. Fundo do coração. Tamo junto. Bom dia, Matheus. Quando as críticas, Quanto às críticas, devemos distinguir a crítica sincera, honesta, que deseja esclarecer o tema, da crítica que parte intencionalmente de falsos pressupostos, ou ainda da crítica imbecil, feita de encomenda, muitas vezes como oportunidade de injuriar e que revela a debilidade mental e o caráter dos seus autores ou inspiradores. Caraca, tapá, tapá. Pascoalinho tapá. Desses ataques não me vou ocupar. São, como dizia Júlio Denis, ferroadas de insetos que a gente esmaga com o pé. Um dos nossos críticos teve a bondade de me atribuir a ignorância de leis econômicas conhecidas e, menos escrupulosamente, me atribuiu também declarações e afirmações que jamais formulei. Para documentar, porém, a própria sabedoria e credenciar, portanto, a sua argumentação, invocou até a lei de Gresham, lei segundo a qual, como sabes, a moeda ruim expele do mercado a boa. Parece que, em política, nossos adversários confiam muito nos efeitos dessa lei. Adverte o ilustre adversário que a coexistência do dinheiro com juros e do dinheiro sem juros dentro de um mesmo mercado determina um fenômeno de deslocamento e de evasão dos fatores da produção. Nenhum empreendedor, diz o crítico, com disponibilidade de capital, deixaria de empregar o seu próprio dinheiro em aplicações remuneradoras que rendem juros, disputando depois o dinheiro de graça para com os lucros repetir a operação acumulativa. O raciocínio revela, sem dúvida, uma grande perspicácia, mas, como logo ressalta, a vista não tem a menor consistência, porquanto não preconizamos o crédito sem juros a outrance para quaisquer fins especulativos, mas tão somente para finalidades específicas e assistenciais, isto é, para financiamento da pequena agricultura, das organizações cooperativas de pequenos agricultores e, quando for possível, para o financiamento da casa própria, desde que não é possível ao trabalhador adquiri-la pelas modalidades atuais. O sistema que propomos não interfere onde atuam as outras organizações de crédito, isso é, no setor capitalista. Observa ainda o nosso opositor. Abre aspas. Estabelecida assim. Tamo junto. Tamo junto, Valber. Obrigado, mano. Valeu pela moral aí, velho. Tamo junto mesmo, mano. Obrigadão. Observa ainda o nosso opositor, abre aspas, estabelecida a singularidade monetária no Rio Grande do Sul, dele se afastariam todos os capitais e riquezas acumuladas e para ele convergiriam todos os necessitados, desde que não há barreiras entre o Estado da Federação. Todos os detentores de valores se evadiriam do Estado, e esse seria superpovoado de milhares de brasileiros sequiosos de habitar esse regalado seio de Abraão, em que o poder público dá dinheiro de beiço, sem garantias e sem prevenções. Fecha aspas.
Não se trata, como podeis ver, de um argumento, mas de uma pilheira baseada no desvirtuamento do nosso programa. Coisas, aliás, que o crítico não teve o menor escrúpulo de fazer. Deveria, entretanto, já que presume conhecer tão profundamente nossa economia, refletir sobre o regime da produção agrícola e sobre a posição geográfica do Rio Grande como mercado produtor de gêneros alimentícios em relação a outros estados muito mais próximos dos mercados de consumo. Temos, em comparação com outros mercados produtores, a enorme desvantagem das longas distâncias e dos fretes para utilidades de baixa densidade econômica, o que nos obrigará, no futuro, se quisermos sobreviver, a baixar os custos da produção para compensar o handicap do transporte mais oneroso. Ora, um dos meios de baratear a produção agrícola constituirá precisamente em diminuir o ônus do dinheiro, isto é, em suprimir os juros do financiamento à pequena lavoura. E isso se torna tanto mais necessário entre nós, em nosso estado, onde o regime da pequena propriedade e do financiamento da produção torna o crédito agrícola praticamente inexistente. Se existe, é apenas sob a forma rudimentar e fornecimentos a prazos feitos por comerciantes aos agricultores. Para nosso crédito é também um contrassenso a possibilidade de crédito sem garantias reais ou capitalistas. Não consideram garantia suficiente a honestidade e o suor dos nossos agricultores. No entanto, todos vós sabeis como eles cumprem religiosamente as suas obrigações. Mas, se por infelicidade não puderem colher o que plantaram, porque a geada matou ou a seca torrou as plantações, maiores razões haverá, então, para socorrê-los e ampará-los, o que, evidentemente, não poderiam esperar do atual sistema de crédito, que visa o lucro e não assistência ao trabalhador. A base da economia rio-grandense é ainda a agricultura e a pecuária. Se não as fortalecemos, se não nos demos condições mais sólidas de existências, correremos grandes riscos e não poderemos pensar sequer no desenvolvimento do nosso parque industrial, de vez que a matéria-prima da nossa indústria deve ser tirada em grande parte da própria produção agrícola. Garantem outros críticos que o financiamento sem juros à pequena agricultura, às cooperativas de pequenos agricultores e, eventualmente, às cooperativas de consumo e para aquisição da casa própria viria a agravar o problema inflacionista com a extensão e facilidade do crédito. E afirmam, provavelmente com razão, que nós ignoramos as leis da inflação e das conjunturas econômicas. Esses mesmos doutores, entretanto, pontificam que a inflação resulta de um desajustamento entre os meios de pagamento, moeda e crédito, e o volume dos bens e utilidades disponíveis, ou seja, o volume da produção. Por esse motivo, não compreendemos como possa agravar a inflação o crédito, que se destina precisamente a incentivar a produção de bens de consumo. Se o governo, e só poderia ser o governo federal, emitisse papel moeda para fazer financiamentos dessa natureza, poder-se-ia ainda admitir a tese, desde, porém, que o dinheiro dos financiamentos não provenha de emissões, desde que seja retirado do mercado através de contribuições para ser aplicados, não em operações especulativas, mas na produção de gêneros de primeira necessidade. O efeito dessa medida será duplamente oposto à inflação. Está combatendo, está aumentando. A crítica era: a inflação que está gerando é porque tem muita pessoa para consumir e pouca produção. Esse crédito agrícola vai bater nas duas frentes, né? Ele vai tirar um pouco de dinheiro da sociedade, porque vai ser cobrado através de imposto, né? E vai direto para a produção, para aumentar a produção. Então, em tese, seria um programa que iria combater a inflação, ia ser deflacionário, né? Não é deflacionário, né? Ia combater a inflação, enfim. Salve, Hoffman. Salve, mano. Comentamos ontem lá no Cisterna, mas vamos falar sobre isso hoje também. Devemos reconhecer que a União poderia dispor de muitos maiores recursos para promover o tipo de financiamento assistencial que projetamos. O ideal seria que o fizesse mediante uma tributação adicional dos lucros e das grandes fortunas. Cara, meu Deus, cara. É o, é o primeiro PND isso aqui que a gente tá lendo, hein?
O ideal seria que fizesse mediante a tributação adicional dos lucros e das grandes fortunas. Isso reduziria, de um lado, o poder de especulação do dinheiro, que é proporcional à sua massa, e, de outro lado, traria grande incentivo à produção de bens de consumo, neutralizando, assim, os efeitos da inflação. Infelizmente, porém, o governo federal está preocupado em aumentar a taxação dos rendimentos, não para finalidade dessa natureza, mas para cobrir déficits que, como sabeis, decorrem as mais das vezes das despesas absolutamente improdutivas e inúteis. Com isso, não quero dizer que lhe caiba a culpa. A culpa é menos dos homens do que do sistema. Nossa, velho. Olha o livro. Tá falando pro Haddad, o cara. Caraca. Que isso, brasileirinho. Alô, Haddad, é você? Haddad, é você, Madruguinha? Rapaz, que fita, hein? Por isso é hoje. Bom, por hoje é isso, hein? Nessa leitura aqui. Tá legal, hein? Tá legal essa leitura, hein? Gostei. Tô gostando, tô gostando. Vocês estão gostando, gente? I like it.